Nessa videoaula nós abordaremos os segmentos comensuráveis, incomensuráveis e a reta real. Iniciamos considerando um segmento AB. Para medir esse segmento, nós fixaremos um segmento U. Esse segmento U será chamado de segmento unitário e definiremos a sua medida como sendo igual a 1. Agora, se n-1 pontos decompuserem o segmento AB em n segmentos justapostos de mesma medidas, todas essas medidas iguais à medida de U, se isso ocorrer, nós diremos que U cabe n vezes em AB e que a medida de AB é igual a n. Agora, se ocorrer do segmento U não caber uma quantidade exata de vezes no segmento AB, então, neste caso, nós procuraremos um outro segmento W que caiba uma quantidade n de vezes no segmento U e que caiba uma quantidade m de vezes no segmento AB. Se isso acontecer, então nós diremos que o segmento AB e o segmento U são comensuráveis. Diremos que a medida de W é 1 sobre N, é a fração sobre N, e que a medida de AB é M vezes a medida de W, portanto, é a fração M sobre N. Durante muito tempo se pensou que dois segmentos quaisquer fossem sempre comensuráveis. Até que um dos discípulos dos pitagóricos percebeu que o lado e a diagonal de um quadrado são segmentos incomensuráveis. O argumento é razoavelmente simples. Se tomarmos um quadrado ABCD e se supormos que existe um segmento W que decompõe o lado AB em N segmentos iguais e justapostos iguais, e a diagonal AC em M segmentos justapostos iguais, com medidas iguais à medida de W, então, se tomarmos o U como sendo o lado AB, então nós teremos o seguinte, que AC terá medida igual à fração M sobre N e que AB terá medida igual ao número 1. Portanto, como a diagonal AC é a hipotenusa do triângulo ABC, segue-se do teorema de Pitágoras que M sobre N ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, nós teríamos que m ao quadrado é igual a 2 vezes n ao quadrado. Entretanto, isso não pode ocorrer porque na decomposição em fatores primos de m ao quadrado, se o fator primo 2 aparece uma quantidade par de vezes. Entretanto, na decomposição em fatores primos de 2n ao quadrado, o fator 2, o primo 2, aparece uma quantidade ímpar de vezes.
Com a existência dos segmentos incomensuráveis, ficou claro que era preciso ampliar o conceito de número para além dos números naturais e das frações. Foi aí que surgiu o conceito de números irracionais. Para dar uma ideia mais viável do que são esses números, nós fixamos uma reta, dois pontos, um deles, um ponto O, o qual nós chamaremos de a origem, e um ponto diferente de O, denotado por A. E essa reta OA recebe o nome de reta real. A origem, ela divide a em duas semirretas. A semirreta que contém o ponto A recebe o nome de semirreta positiva. E a semirreta que não contém esse ponto chama-se semirreta negativa. Nós diremos que pontos sobre a semirreta positiva estão à direita da origem e pontos sobre a semirreta negativa estão à esquerda da origem. Dado um ponto X sobre a reta real OA, se o segmento OA couber um número exato de vezes no segmento OX, então nós diremos nesse caso que a abscissa do ponto X é N se X estiver à direita e é menos N se X estiver à esquerda da origem. O conjunto dos números inteiros, então, é formado pelas abscissas dos pontos X, tal que o segmento OA cabe exatamente N vezes dentro do segmento OX. Mais geralmente, se X é um ponto sobre a reta OA, tal que o segmento OX é comensurável com o segmento U, que é o segmento OA, isto é, existe um segmento W que cabe M vezes no segmento OX e cabe N vezes no segmento unitário OA. Neste caso, diremos que a abscissa de X é igual a M sobre N, se X estiver à direita da origem, e menos M sobre N, se X estiver à esquerda da origem. O conjunto denotado por Q, formado pelas abscissas dos pontos X, tais que o segmento OX é comensurável com o segmento unitário U igual a OA, esse conjunto Q chama-se o conjunto dos números racionais. Finalmente, se tomarmos um ponto X sobre a reta real, de tal forma que o segmento OA e o segmento OX sejam incomensuráveis, então nós inventamos um número, o qual será a abscissa de X. Esse número é chamado de um número irracional. Por definição, esse número é a medida do segmento OX se X estiver à direita da origem, e será menos essa medida se X estiver à esquerda da origem. O conjunto R, formado pelos números racionais e irracionais, é chamado de o conjunto dos números reais. É isso aí, galera. Nos encontramos na próxima videoaula. Um abraço a todos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um abraço e até mais.